Nossa jornada começa no berço da civilização, o Oriente Médio. Do patriarca Abraão aos antigos profetas, a história do judaísmo é marcada por resiliência, fé e um compromisso inabalável com a tradição. Imagine um povo escolhido por Deus, confiado a uma aliança sagrada. No coração do judaísmo reside uma profunda crença em um único Deus, o Criador de tudo o que existe. Este monoteísmo, revolucionário em sua época, se tornaria um pilar da civilização ocidental. Das areias do antigo Egito às ruas movimentadas da moderna Nova York, o judaísmo não apenas sobreviveu, mas floresceu. Esta fé duradoura continua a inspirar milhões em todo o mundo, oferecendo um caminho para a iluminação espiritual, a vida ética e uma profunda conexão com a herança e a comunidade. Nossa história começa com um homem chamado Abrão, que mais tarde seria conhecido como Abraão, o pai do povo judeu. Deus falou com Abrão, incentivando-o a deixar sua terra natal, sua família e tudo o que lhe era familiar. Ele deveria embarcar em uma jornada para uma terra que Deus lhe mostraria, uma terra de promessa e bênção. A jornada para a terra prometida foi longa e árdua, repleta de desafios e incertezas. Abrão e sua comitiva atravessaram vastos desertos, cruzaram rios e encontraram diferentes culturas e povos ao longo do caminho. Eles chegaram à terra de Canaã, uma terra de colinas, vales férteis e uma vibrante tapeçaria de culturas. Apesar de enfrentar desafios, incluindo fome e conflitos com os habitantes locais, Abrão permaneceu firme em sua crença. Deus, reconhecendo a fé inabalável e a obediência de Abrão, decidiu estabelecer uma aliança formal com ele. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, significando que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu. Em troca, Deus pediu a Abraão e seus descendentes que seguissem seus caminhos, que vivessem vidas de retidão, justiça e compaixão. Para selar a aliança, Deus instituiu o ritual da circuncisão, um sinal físico do pacto duradouro entre ele e os descendentes de Abraão. Séculos depois de Abraão, seus descendentes se encontraram escravizados no Egito. Um poderoso império governado por faraós que detinham o poder absoluto. Foi durante esse período de dificuldades que surgiu um líder, um homem chamado Moisés, destinado a conduzir seu povo à liberdade e receber a lei de Deus no Monte Sinai. Quando Deus chamou Moisés para confrontar o faraó e exigir a libertação dos israelitas, ele o fez com convicção inabalável. Finalmente, após a 10ª e mais devastadora praga, o faraó cedeu, permitindo que os israelitas deixassem o Egito em um êxodo em massa. Liderados por Moisés, os israelitas viajaram pelo deserto seu êxodo do Egito, um testemunho da intervenção milagrosa de Deus. Foi em meio a essa árdua jornada que Deus chamou Moisés ao topo do Monte Sinai, um lugar envolto em mistério e admiração. No cume, Deus se revelou a Moisés não em uma forma humana, mas através de uma voz que abalou a montanha até o seu núcleo. A entrega da lei no Sinai foi um momento crucial na história judaica, marcando uma transição de um povo definido principalmente pelo parentesco para uma nação unida por uma aliança compartilhada e um código de conduta comum. Os 10 Mandamentos, também conhecidos como o Decálogo,
representam um pilar da lei e da moral judaica. Esculpidos em 2 tábuas de pedra, eles representam a essência da aliança entre Deus e os israelitas, um conjunto de princípios fundamentais para guiar suas vidas e moldar sua sociedade. Os primeiros 4 mandamentos se concentraram no relacionamento dos israelitas com Deus, afirmando sua singularidade e exigindo sua adoração exclusiva. Os 6 mandamentos restantes abordaram a conduta ética e social, fornecendo diretrizes para uma sociedade justa e compassiva. A revelação no Sinai não foi apenas uma entrega de leis. Foi o estabelecimento de uma aliança, um acordo sagrado entre Deus e os israelitas. Os 10 mandamentos, juntamente com as leis e preceitos mais detalhados contidos na Torá, forneceram um projeto para uma sociedade justa e compassiva. A aliança no Sinai enfatizou que a verdadeira adoração não era apenas uma questão de rituais e sacrifícios, mas um modo de vida. Os israelitas foram chamados para serem uma luz para as nações, refletindo o caráter de Deus por meio de suas ações e seu compromisso com a justiça. No coração do judaísmo reside uma crença inabalável em um Deus único, indivisível e eterno. O Shema, uma oração central no judaísmo, encapsula este princípio fundamental. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Esta crença em um único Deus não é meramente um conceito teológico abstrato. Permeia todos os aspectos da vida judaica. O conceito de aliança é central para o relacionamento judaico com Deus, criando um senso de destino e propósito compartilhados. A comunidade é parte integrante da vida judaica, uma fonte de apoio, força e identidade compartilhada. Desde os primeiros dias de sua história, os judeus entenderam que não são meramente indivíduos, mas membros de um coletivo. Esse senso de comunidade proporciona um senso de pertencimento e responsabilidade mútua. A sinagoga serve como o ponto focal da vida comunitária judaica. É aqui que os judeus se reúnem para orar, estudar a Torá e apoiar uns aos outros. A sinagoga é um testemunho vivo do poder da comunidade. Lembra um pouco os centros comunitários aqui no Brasil. As comunidades judaicas são conhecidas por seu compromisso com a justiça social e seu apoio a Israel. Atos de tzedaká são expressões de compaixão e compromisso em tornar o mundo mais justo. As comunidades judaicas são tapeçarias vibrantes, tecidas por história e valores compartilhados. São lugares onde os indivíduos encontram apoio e propósito. É como aquela nossa famosa frase, juntos somos mais fortes. Através de seu compromisso com a comunidade, os judeus incorporam as palavras do sábio Hillel. Se eu não for por mim mesmo, quem será por mim? Se eu for apenas por mim mesmo, o que sou eu? E se não for agora, quando? Assim como a gente aqui no Brasil valoriza a família e os amigos, os judeus valorizam muito a comunidade. Fé, tradição e comunidade são fios entrelaçados que criam uma rica tapeçaria de observância no judaísmo. Eles fornecem uma estrutura para viver uma vida de significado, propósito e conexão. A fé em um Deus único é a base da vida judaica. É uma fé que inspira responsabilidade e reverência. A tradição fornece rituais que sustentam o povo judeu. Essas tradições evoluem, mantendo seus valores essenciais. A comunidade apoia os indivíduos e fortalece sua herança. No abraço da comunidade, a fé é nutrida e os valores são incutidos. Fé, tradição e comunidade criam um modo de vida dinâmico e duradouro. O judaísmo é de engajamento ativo, questionamento e aprendizado. É uma fé que oferece conforto e inspiração para um mundo melhor. Com fé,
tradição e comunidade, os judeus preservaram sua herança e enriqueceram o mundo. O judaísmo coloca uma ênfase profunda na justiça, retidão e conduta ética. Esses valores não são meramente ideais abstratos, mas estão entrelaçados na própria estrutura da lei, tradição e vida cotidiana judaica. A palavra hebraica para justiça, tzedek, aparece frequentemente em toda a Torá, enfatizando sua importância central no pensamento e na prática judaica. Não é suficiente para os judeus simplesmente se absterem de atos ilícitos. Eles são chamados a buscar ativamente a justiça, a defender os oprimidos e a lutar pelo que é certo. Os profetas antigos, vozes ardentes da consciência, lutaram contra a injustiça e a corrupção, desafiando governantes e pessoas comuns a viver de acordo com os padrões de Deus de retidão. Esse compromisso com a justiça se estende além da comunidade judaica, abrangendo toda a humanidade. A Torá ordena aos judeus que amem o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Essa liminar para tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independentemente de sua origem ou crenças, reflete os valores universais no coração do judaísmo. A busca da justiça não se limita ao sistema legal ou às instituições formais. É um modo de vida, um compromisso de tratar a todos com justiça, honestidade e compaixão. Desde negociações comerciais até relacionamentos pessoais, espera-se que os judeus se conduzam com integridade, buscando criar um mundo mais justo e equitativo por meio de suas ações. Juntamente com a justiça, a paz, shalom em hebraico, é um valor primordial no judaísmo. Não é meramente a ausência de conflito, mas um estado de plenitude, harmonia e bem-estar. A busca da paz é vista como uma obrigação religiosa e um reflexo da natureza de Deus. O judaísmo ensina que a paz é alcançada por meio de atos de bondade e criação de uma sociedade justa. Os rabinos antigos ensinavam que a paz é o fundamento do mundo. Compaixão, rachamim, em hebraico, é outro pilar da ética judaica. É a capacidade de simpatizar com o sofrimento dos outros e responder com atos de bondade. A Torá enfatiza a importância de tratar os pobres, a viúva, o órfão e o estrangeiro com compaixão. Esse compromisso com a compaixão se estende além do reino humano, abrangendo todas as criaturas vivas. O judaísmo ensina que os animais merecem ser tratados com respeito e bondade. A ênfase na compaixão reflete a crença judaica de que estamos todos interconectados.
Essa crença compartilhada no único Deus diferenciou o judaísmo e o cristianismo das crenças politeístas prevalentes no Império Romano. Jesus, conhecido como o Nazareno, surgiu como um pregador e curandeiro carismático na Judéia do primeiro século. Seus ensinamentos, enraizados na tradição judaica, cativaram muitos. Ele falou do reino de Deus, um reino de justiça, paz e compaixão. Os ensinamentos de Jesus frequentemente desafiavam as autoridades religiosas. Ele enfatizou o espírito da lei sobre sua letra, priorizando o amor e a compaixão. Ele estendeu a mão aos marginalizados, oferecendo-lhes cura e esperança. No centro da mensagem de Jesus estava o amor incondicional de Deus. Ele ensinou que o amor de Deus se estendia a todos, independentemente de seu status social ou etnia. Essa mensagem de inclusão radical ressoou profundamente com os marginalizados. Os ensinamentos de Jesus introduziram novas interpretações e ênfases. Sua proclamação do reino de Deus e sua ênfase no amor desafiaram as normas religiosas. Embora o cristianismo tenha surgido do judaísmo, as duas fés acabaram divergindo, tomando caminhos separados. O ponto de divergência mais significativo foi a crença cristã em Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Essa crença, central para a fé cristã, não foi aceita pelo judaísmo tradicional. A morte e ressurreição de Jesus aprofundaram ainda mais a divisão. O desenvolvimento do Novo Testamento diferenciou ainda mais o cristianismo do judaísmo. Essa distinção nos textos sagrados contribuiu para o desenvolvimento de estruturas e práticas teológicas separadas. Apesar de suas diferenças teológicas e institucionais, o judaísmo e o cristianismo se influenciaram profundamente ao longo da história. O desenvolvimento inicial do cristianismo foi profundamente moldado por suas raízes judaicas, e o judaísmo, por sua vez, foi desafiado e enriquecido por seu encontro com o cristianismo. Os ensinamentos éticos do judaísmo, particularmente sua ênfase na justiça, compaixão e dignidade de todos os seres humanos, tiveram um impacto duradouro no pensamento e na prática cristã. O conceito de amar o próximo, central nos ensinamentos de Jesus, encontrou suas raízes no mandamento da Bíblia hebraica, de amar o seu próximo como a si mesmo. A ênfase judaica na justiça social, no cuidado com os pobres e marginalizados, ressoou ao longo da história cristã, inspirando movimentos de reforma social e a busca por um mundo mais justo e equitativo. Organizações e indivíduos cristãos continuam a se inspirar na tradição profética judaica, levantando suas vozes contra a injustiça e trabalhando para aliviar o sofrimento. Hoje, à medida que ambas as fés lutam com os desafios de um mundo em rápida mudança, há um movimento crescente em direção ao diálogo e compreensão interreligiosos. Reconhecendo sua herança compartilhada e valores comuns, judeus e cristãos estão se engajando em conversas destinadas a construir pontes de entendimento, promover a tolerância religiosa e trabalhar juntos para abordar questões de interesse comum, como pobreza, conflito e degradação ambiental. Hoje, o judaísmo prospera como uma fé vibrante e diversificada, sua tapeçaria tecida através dos continentes, suas tradições observadas em cidades movimentadas e cantos tranquilos do mundo. Das antigas comunidades de Israel às sinagogas da América do Norte e do Sul, das ruas movimentadas de Londres às sinagogas aninhadas no coração da África, o alcance do judaísmo se estende muito além de suas origens geográficas. Cada comunidade, embora unida por crenças e práticas compartilhadas, carrega sua marca única, refletindo as influências culturais e históricas de seu entorno. Vemos a riqueza das tradições sefarditas, transmitidas através de gerações de judeus que outrora floresceram na Espanha e Portugal,
sua música e culinária imbuídas dos sabores do Mediterrâneo. Testemunhamos a vibração da cultura Ashkenazi, enraizada nas comunidades da Europa Oriental, sua música e literatura refletindo as alegrias e tristezas de sua experiência histórica. Vemos o surgimento de novas formas de expressão judaica, à medida que as gerações mais jovens lutam com sua identidade em um mundo globalizado, combinando tradição com inovação, fé com preocupações contemporâneas. Essa tapeçaria global da vida judaica é um testemunho do poder duradouro da fé, tradição e comunidade. Apesar de séculos de perseguição, dispersão e assimilação, o judaísmo não apenas sobreviveu, mas prosperou. Seu espírito inabalável, suas tradições passadas de geração em geração, adaptando-se e evoluindo, permanecendo fiel aos seus valores essenciais. A história do judaísmo é, em muitos aspectos, uma história de resiliência, um testemunho do poder da fé para sustentar um povo através de adversidades inimagináveis. Do êxodo do Egito ao exílio babilônico, da destruição romana do Segundo Templo aos horrores do Holocausto, o povo judeu enfrentou perseguição, deslocamento e tentativas de erradicar sua fé e cultura. No entanto, através de tudo isso, o judaísmo perdurou. Suas tradições, longe de serem extintas, muitas vezes foram fortalecidas pelas adversidades, seu significado aprofundado pela experiência compartilhada de sofrimento e perda. Acender as velas de Shabat, um ritual semanal observado em lares judeus por milênios, assume uma pungência adicional quando visto através das lentes da história, lembrando-nos da capacidade do povo judeu de encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios. O estabelecimento do Estado de Israel em 1948, após séculos de anseio por uma pátria, marcou um momento crucial na história judaica. Foi um testemunho do espírito indomável do povo judeu, sua recusa em ser definido pela vitimização e sua determinação em forjar um novo futuro na antiga terra de seus ancestrais. Hoje, Israel se destaca como uma democracia vibrante, um centro de cultura e aprendizado judaico, e um símbolo de esperança e renovação para os judeus em todo o mundo. Sua própria existência é um testemunho da força duradoura do espírito judaico, um lembrete de que mesmo diante de probabilidades esmagadoras, fé, determinação e crença em um futuro melhor podem prevalecer. Ao concluirmos nossa exploração do judaísmo, é essencial lembrar que o respeito pela diversidade religiosa não é meramente uma questão de tolerância, mas um pilar de uma sociedade justa e compassiva. Em um mundo frequentemente marcado por conflitos e intolerância, compreender diferentes fés e apreciar suas contribuições para a civilização humana é mais crítico do que nunca. O judaísmo, com sua rica história, seus ensinamentos éticos e seu compromisso duradouro com a fé e a tradição, oferece insights valiosos sobre a condição humana. Sua ênfase na justiça, compaixão e busca da paz ressoa muito além de seus adeptos, oferecendo uma bússola moral para um mundo que precisa de cura e reconciliação. Ao nos envolvermos com diferentes fés, ao aprendermos sobre suas crenças e práticas, ao ouvirmos suas histórias e perspectivas, ampliamos nossa própria compreensão do mundo e cultivamos um espírito de empatia e respeito. Descobrimos um terreno comum, valores compartilhados e uma humanidade compartilhada que transcende nossas diferenças. Em um mundo frequentemente dividido por suspeitas e medo, vamos nos esforçar para construir pontes de entendimento, celebrar nossa diversidade e reconhecer que a tapeçaria da experiência humana é enriquecida pelas inúmeras linhas de fé, tradição e cultura que nos unem. Vamos atender ao chamado ao respeito, aprender uns com os outros e construir um mundo onde todas as fés possam coexistir em paz e harmonia.